Porque eu vejo, às vezes, transformadores que tem 3 fios na saída, amarelo, preto e amarelo. O que isso significa? Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil, porque é isso que fortalece a nossa família, deixa ela cada vez maior. E você, é claro, só ganha com isso. Recebe conteúdos faixa preta, ativando o sininho todo dia no seu celular, no seu computador, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Fechou? Posso contar com você? Aguarde o seu like, a sua inscrição e agora, conteúdo faixa preta. Na verdade, pessoal, assim, os transformadores, eles podem servir para adaptar a tensão em diversos níveis para a gente do dia a dia, tá? E aí, o transformador, ele pode ter um primário e um secundário. Geralmente, o transformador tem um primário, tá, gente? Um primário. Legal? Por que um primário? Porque geralmente você tem um nível de tensão na entrada para ter o valor da saída. No máximo, o que vai acontecer é o primário ter uma ramificação central. Tá bom? Ó, você pode encontrar, inclusive, esse aqui, né? Ó. Olha lá. Ó. Você pode encontrar isso aqui, por exemplo, na prática, né? Que é o transformador que tem a opção de você alimentar 127 e 220, saída em 12 volts. Perfeito? E aí, quando você tem essa opção de alimentar 127 e 220, a maior tensão, lembra sempre do que o professor Rodolfo fala, gente. A maior tensão é na maior resistência. E a menor tensão é na menor resistência. Então, automaticamente, se você tiver um transformador 127 220 no primário para 12 no secundário, você vai alimentar o 220 no total, ó, no total, perfeito? Para ter os 12 volts na saída. E se for 127, tipicamente você vai alimentar da metade para uma das extremidades. Tá bom? E aí, David, tem mais uma sacada que eu vou passar pro pessoal. Você acha que eu passo essa dica pro pessoal ou não? Será? Ou será que eu guardo pra galera? Próxima live. Pra próxima live. Mas, ó, eu vou falar, não vou aguentar, não vai ter jeito, tá, gente? Quando o transformador... Ó, mais uma dica faixa preta aí pra vocês, tá bom? Quando o transformador é 220, 127 no primário para 12 no secundário. Então você tem um enrolamento completo com uma derivação central na entrada, com um enrolamento só na saída. A pergunta é o seguinte: o 220 está claro que eu vou alimentar no primário total, ou seja, do fio lá de cima com o fio aqui de baixo, né? Que vai ter resistência total. Beleza? Mas e o 127? Eu alimento desse fio aqui com o do meio ou do meio com o de baixo, David? E agora, hein? E agora? E agora, David? Como você faria, meu querido? Ixi, eu ia pedir ajuda pro professor. Eu vou pra live e vou falar, professor, me ajuda! Então. Pois é. Porque tem um negócio que é o seguinte. Se você medir a resistência ôhmica do primário do transformador, do meio para cima, e do meio para baixo, e der valor diferente, isso tem um propósito. Por que isso tem um propósito? Porque funciona da seguinte maneira. Vamos supor que um exemplo, tá, David? Vamos supor que no total deu 100. Aí você mede do meio para cima, deu 45. E do meio para baixo, deu 55. Se tá no meio, por que não deu 50 e 50? Né? Alguém já teve essa pergunta, gente? Às vezes já ficou se perguntando, né? Às vezes já aconteceu com o David, tá? Mas já aconteceu comigo, né? Você mede lá, pô, por que não deu 50 e 50? Se tá no meio o fio. É porque a derivação central não necessariamente ela tá exatamente no meio. Porque se ela tivesse no meio, gente, o transformador seria 220, 110 para 12. 220, 110 para 12. O que é diferente de 220, 127
para 12. Porque 127 não é a metade de 220. 127 não é a metade de 220. A metade de 220 seria 110. E aí, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer o seguinte. Que se você tem um transformador 220, tá bom? Inclusive, eu não aguento, eu vou ter que mostrar a parte matemática disso, não é possível. eu vou ter que mostrar pro pessoal aqui. O dedinho coça. Ah, não tem jeito. Eu vou interromper o compartilhamento, eu vou compartilhar a calculadora aqui, gente, tá? Porque assim, não vamos fazer as coisas pela metade, né, David? Ó, vamos pensar o seguinte, gente. 220 é a tensão máxima do primário. Quantos por cento significa 127 em relação a 220? Para você calcular isso, é só você fazer parte pelo total. Cálculo de porcentagem é basicamente um cálculo de um pedaço sobre um total vezes 100% e já era. Perfeito? Quantos por cento é 300 km de 500? 500 é o total, 300 é o pedaço, é a parte. Então, você divide 300 por 500, vezes 100%, você sabe quantos por cento significa aquela parte, tá? Então, gente, o que você faz? Qual que é a parte? É 127. Quantos por cento 127 é de 220? Só fazer 127 dividido por 220. Olha lá, Então, deu 0,57 vezes 100%. 57, né? Olha lá, 57,72, né? Então, 127 dividido por 220 vezes 100. Olha lá, 57,72. Então, o que isso quer dizer? Que, percentualmente falando, tá bom? Se no primário você tem 100 ohms para entrar 220 volts, se você tem 100 ohms para entrar 220 volts, quantos ohms teria que ter no enrolamento para entrar o 127? 57. Seria 57,7% disso. Se para 220 é 100 ohms, para 127 você tem que multiplicar pelo percentual, tá? Então 57,7 vezes 57,7. É por cento, né, gente? Tá bom? Então 100 ohms vezes 0,577, que dá 57,7. Então, o que isso quer dizer? Se no primário total deu 100, o que você faz para saber aonde alimentar com 127? Você vai medir do meio para baixo, vai dar um valor. Possivelmente vai medir do meio para cima, vai dar outro valor. Para facilitar, geralmente, o que der maior resistência é ali que se alimenta o 127. Entendeu? Para que você não tenha que ficar fazendo cálculo matemático, tá? Então, vou compartilhar aqui o Proteus de novo, tá bom? Então, por exemplo, olha só. Mediu aqui no primário, deu 220. Deu 220. 220? 220 deu ohms. 100. 220 ohms, um exemplo. Tá bom? Não vem com essa, não. Deu 220 ohms. Beleza? Aí você mediu de baixo para cima. Deu 130. E do meio, mediu aqui, de baixo para o meio aqui, 130. E do meio para cima deu 90, exemplo, tá? Onde se alimenta o 127? Onde deu o 130 ohms aqui, que é onde deu a maior resistência, tá? Porque a maior resistência é a maior porcentagem, né? Porque se daqui para cá deu 57%, daqui para cá vai dar 43%, tá bom? Então, se você tem um transformador 220, 127 para 12, o 220 se alimenta no total e o 127 você vai alimentar no conjunto de dois fios, onde vai ter a maior resistência, tá bom? Do meio para baixo deu um valor, do meio para cima deu outro valor. O que deu maior do meio para uma extremidade é ali que você vai usar para alimentar o seu 127, tá? Beleza? Por que você tem que fazer isso? Porque se você alimentar o 127 no que der menor a resistência,
vai dar mais tensão na saída do que deveria. Então, um efeito colateral, olha só, né? Como essa aula prática que ela vai desenrolando, né? Isso é muito louco, né? Porque o que acontece? Se o seu transformador você alimenta com 220, dá 12, e você está alimentando com 127 no desenrolamento, está dando 13,5, a proporção não está certa. Era para sair 12 também. Então, se você está alimentando, está saindo mais do que deveria, troca as metades que você está alimentando. Alimentou do meio para cima, deu 13,5, testa alimentar do meio para baixo. A chance de dar os 12 volts, analisando essa resistência que a gente está falando, é muito grande. Tá bom? A não ser que seja um transformador 220, 110 para 12. Aí, se você vai alimentar em 127, na metade, aí não vai variar muito. Tá bom? Mas qual que é a pergunta mesmo? Não, na verdade, você estava explicando onde alimentar o 110 e o 220, né? A pergunta era... A pergunta era... muito conteúdo, muito conteúdo. No secundário, o que significa, isso a gente está vendo no primário, esse tape central aí, indicando o 110 e 220. E no secundário, o que significa esse tape central aí, esse ponto de saída? Na verdade, então, o que acontece? Geralmente, nos transformadores, o primário vai ter no máximo 3 fios, tá, gente? Geralmente, no máximo 4. Tá bom que daí você tem uma bobina aqui, outra, aí você pode interligar os meios aqui para alimentar o total, né? Aí beleza, 127, 220. No secundário, você pode ter 6, pode ter 8 fios. Por quê? Porque o número de fios do secundário tem a ver com o número de níveis de tensão que a tua placa eletrônica vai precisar. Por exemplo, tem placa eletrônica que precisa de 5, ela precisa de 5, precisa de 12, precisa de 15, precisa de 24, precisa de 48. Aí, automaticamente, quanto mais tensões diferentes a tua placa precisar, pode ser que o transformador dessa placa tenha o quê? Múltiplos enrolamentos secundários, tá bom? Inclusive, vamos tentar pesquisar um no Proteus aqui, ó. Vamos aqui em transformador, indutor, transformer. Tá aparecendo o Proteus aí, David? Tá, né? Tá aparecendo, tá. Então aqui, ó, você tem um transformador, tem um transformador com um primário e 2 secundários, ó. Aqui você tem um primário e um secundário. Aqui você tem um primário e um secundário com derivação central. Então, por exemplo, 220, 12 mais 12 ou 24 na totalidade no secundário, tá? Aqui, então isso é o significado do 12 mais 12. Exatamente. Quando a gente compra um transformador. Quando é 12 mais 12, quer dizer que você tem uma derivação central de referência, do meio para cima 12, do meio para baixo 12, das extremidades, entre as extremidades 24, que é a somatória das tensões, tá? Aí aqui, ó, a gente tem um transformador, ó, com um enrolamento, 2, 3, 4, ó. Então você tem uma tensão total, ó, na saída, e ainda pode ter uma segunda tensão aqui de baixo para o primeiro tap, uma outra tensão de baixo para o segundo tap e uma outra tensão de baixo para o terceiro tap. Então você pode ter 3 tensões mais uma entre as totalidades, ainda pode ter outras, se você desejar, mesclando os taps. Então, basicamente, o número de tensões que você vai ter na saída do transformador é correspondente ao número de tensões que a placa irá precisar. Então, quanto mais tensões diferentes a placa precisar, possivelmente o transformador vai ter mais derivações centrais, tá? Olha só. E aí, automaticamente com isso, você consegue analisar quantas... Olha só, aqui, ó, um exemplo. Aqui é um transformador trifásico, tá? Então, você tem 3 enrolamentos de primário e 3 de secundário. E aí você pode fechar o transformador em estrela, em triângulo, ainda dependendo do nível de aplicação do seu circuito eletrônico, tá? Então, é para isso que a gente tem os transformadores com múltiplas derivações nas entradas e também nas saídas. É para flexibilizar a manipulação da tensão nesse cara incrível, show de bola aí, sensacional, tá bom? E é claro que pode ter mais dúvidas ainda, mas calma, tá bom? Antes de você perguntar e deixar sua dúvida aqui no campo de comentários, não esquece, gente, de acessar o cursoseletronicafácil.com.br e baixar o seu e-book de mais de 270 páginas
Um livro top que você pode imprimir, encadernar, fica lindão. Fica sensacional, fica bem parecido com esse da foto aqui, ó. Beleza? Só digitar o seu e-mail, clicar aqui para baixar agora e pronto, já vai ter esse livro, pode imprimir. Tira uma foto, posta lá no seu Instagram, fala, ó, professor, tá aqui o meu e-book, ó, aquele e-book top, vamos comemorar junto, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Então não esquece de baixar o seu e-book. E se você precisa turbinar a sua bancada de eletrônica, não esquece de acessar a lojaeletronicafácil.com.br e confira todos os produtos, fluxo de solda, kits educacionais, sensores Arduino, placas para a internet das coisas, instrumentos de medição protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil e muito mais está aqui. Inclusive o David fez uma compra ontem, né? Parabéns, David, pela sua escolha, viu? E aí de você, se você não comprasse na loja eletronicafácil.com.br. Beleza, gente? Um abraço, tamo junto, vamos que vamos pra cima que vem muito mais pergunta. Claro que com 3 cliques você ajuda demais o Eletrônica Fácil, dando aí o seu like, a sua inscrição no canal e ativando o sininho, porque isso faz com que a nossa família cada vez mais cresça, fique forte, lute pela melhoria da educação na área de eletrônica do nosso Brasil. Posso contar com você? É só ir, like, inscrição no canal, sininho e vamos pra cima que muito conteúdo faixa preta tá vindo por aí. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!